Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Esta é a série Daniel, sendo luz nas trevas. Deus também estabeleceu isso. Você colhe o que você planta. Então até o carinho das crianças você colhe quando você planta. Não deixe de olhar para cada criança dessa e procure chamá-las pelo nome. E você vai ver o que vai acontecer. Chame-a pelo nome. Não deixe elas passarem assim, não. Tente gravar o nome. E chame, você vai ver. E sempre que você encontrá-las, chame-as pelo nome. Daniel, sendo luz nas trevas. Daniel, sendo luz nas trevas. Há 8 dias aqui estivemos, iniciando essa série. E o subtema que foi pregado aqui há 8 dias, vocês se lembram, não é? Daniel, primeiro capítulo, o subtema, resistência munida de sabedoria. Resistência munida de sabedoria, pois Daniel, de fato, ele resistiu. Ele ficou firme diante das propostas pagãs, politeístas. A palavra politeísmo, para aqueles que não têm familiaridade, 2 pontinhos, significa uma crença na existência de muitos deuses. E Daniel, está lá, Daniel, primeiro capítulo, versículo 8, decidiu não adorar esses deuses. Mas ele fez isso com sabedoria. Hoje, Daniel, capítulo 2. E o subtema desta noite é este. Uma fé que faz a diferença no mundo de trevas. A fé que faz a diferença no mundo de trevas. Pois Daniel capítulo 2, a metade do texto, porque a outra metade será um outro subtema no próximo domingo, querendo o Senhor, vocês vão perceber a fé de um homem fazendo a diferença no mundo de trevas, a Babilônia. No mundo de trevas, a Babilônia. Abram a Bíblia em Daniel, o capítulo 2. Rogamos em o nome do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Daniel, o capítulo 2, um texto um tanto quanto longo, né? São 49 versículos, mas é claro que, como já dissemos, 2 partes. Um subtema hoje, no próximo domingo, um outro subtema em Daniel, capítulo 2. Hoje, repetindo, a fé que faz a diferença no mundo de trevas. Não nos esqueçamos que lá em Efésios, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo deixou bem claro, o apóstolo Paulo disse que outrora nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. E aí ele vai lá e amarra: andai como filhos da luz. Gravem esse versículo nas vossas mentes, ovelhas preciosas de Cristo. Outrora, no passado, éramos trevas, caminhávamos cegamente no pecado, na mentira. Mas agora somos luz no Senhor, caminhamos na verdade, caminhamos em Deus, com Deus e para a glória de Deus. E aí ele diz, então, andem como filhos da luz. Está lá. E quem não se lembra de Filipenses, o capítulo 2, versículo 15? Quando o apóstolo Paulo conclama a igreja para não murmurar,
e diz a razão, e diz o porquê, ou para quê. Não murmurem, em outras palavras, para que vocês sejam mais e mais luzeiros no mundo. Luzeiros no mundo de trevas. Vivam a fé cristã e, consequentemente, vocês serão luzeiros nesse mundo de trevas, de pecado, nesse mundo que vive com as costas viradas para Deus. Então, Daniel capítulo 2, vamos encontrar mais uma vez aí uma história, é um texto narrativo que nos mostra Daniel 2, ele sendo luz nas trevas e agora a sua fé fazendo uma grande diferença. Enquanto no primeiro capítulo, resistência munida de sabedoria, a história que nos é narrada em Daniel 2, a primeira parte, Daniel fazendo diferença com a sua fé. A fé de Daniel fazendo diferença naquele mundo chamado Babilônia, mundo de trevas, onde adoravam muitos deuses, mundo que não tinha conhecimento do Deus de Israel, mundo que não estava nem aí para a palavra de Deus. Então não se esqueça disso. Todo o capítulo 2, você vai encontrar este esqueleto aqui, ó. Todo o capítulo 2. Você vai encontrar logo do capítulo 2, os 3 primeiros versículos, você vai encontrar aí uma menção dos sonhos assombrosos e perturbadores que o rei Nabucodonosor teve. Do versículo 1 ao 3, sonhos assombrosos, perturbadores, inquietantes que Nabucodonosor teve. Observe logo aí então, logo essa primeira parte. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixou como, gente? Que o deixaram perturbado. Tão perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos. Observe o mundo no qual Daniel estava vivendo. Observem. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que ele dissesse o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Claro que ele sabia, mas ele mudou a estratégia. Para testar os seus feiticeiros, para testar os seus astrólogos, ele queria não só a interpretação, e vamos ver isso já já, eles queriam que eles dissessem qual foi o sonho que ele teve. Mas esse é o esqueleto do texto. Aí você caminha um pouco do versículo 4 até o 13, você vai encontrar, meus amados irmãos, uma exigência do Nabucodonosor, uma exigência impraticável. Uma exigência impossível de ser atendida pelos homens. Observe aqui alguns versículos a partir do versículo 4. Daniel capítulo 2, versículo 4. Vamos ler juntos? Os caldeus disseram ao rei em aramaico que o rei viva eternamente. Agora observem. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a... E o texto continua, versículo 5. Mas o rei respondeu aos caldeus, uma turma que fazia parte dos seus feiticeiros, astrólogos, conselheiros, e Daniel estava aí, viu? Ele só não era feiticeiro, astrólogo, ele estava ali sendo luz nas trevas. Vamos lá. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, conclua a igreja, vocês serão despedaçados, e as casas de vocês serão reduzidas à ruína. Esse era o poder desse monarca.
O homem tinha um poder da vida e da morte desse imperador, gente. É o Império Babilônico. O 6. Observem comigo aí. Vamos lá, gente. Até o versículo 13 juntos. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. No primeiro momento, os caldeus, ou os seus feiticeiros, ou os seus astrólogos disseram: não, que é isso, ó rei? Conte-nos os sonhos e nós vamos interpretar. O rei disse: não, eu quero que vocês contem o sonho e interpretem o sonho. Agora a resposta. Responderam segunda vez e disseram: toda a igreja, diga ao rei o sonho e seus servos. E lhe daremos a interpretação. E eles agora contra-argumentam com o rei. Observe agora a resposta do rei. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Ponto. Se não narrarem o sonho para mim e não interpretarem, já sabem, morrerão. O 9. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa. Toda a igreja. E perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. O 10. Responderam novamente, terceira vez. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: toda a igreja, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve um rei, por grande e poderoso que tivesse sido, encantador. Ó rei, a história mostra que nenhum rei, por poderoso que fosse, fez uma exigência dessa. O 11. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os, plural, politeístas, os deuses. E estes não moram com os homens, diferente do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele mora assim com os homens, muito especialmente com aqueles que se encontram contritos de coração. Ao Senhor toda a glória. Eles não moram com os homens. O 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. O versículo 13. Segundo a qual deviam ser mortos os sábios. Agora observe aí agora, gente. Deviam ser mortos os sábios. A última parte do versículo diz o quê? E buscaram a Daniel e aos seus companheiros, lembram? Para que fossem mortos. Observem a razão do subtema: a fé que faz a diferença no mundo de trevas. Daniel, Ananias, lembram? Azarias, lembram? Misael, seriam mortos. Logo o rei olhava para eles também, como eles faziam parte dos seus conselheiros. Eles estavam convivendo com feiticeiros, com magos, com astrólogos. Está ali Daniel. Mas ele está ali, André, para que ele seja luz, para que a fé que ele tinha fizesse a diferença. A diferença naquela Babilônia que representa trevas. Assim como devemos fazer diferença hoje. Agora observem. Nós vamos agora do versículo 14 até o 23. E dentro desse esqueleto aí você vai perceber algo interessante. O triuno Deus revela a Daniel o sonho e ainda oferece a interpretação. Ao Senhor toda glória. Vamos ler junto essa parte. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque,
chefe da guarda do rei. Em Daniel, primeiro capítulo, ele falou com o chefe dos eunucos. Aí agora, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E ele e os seus amigos, judeus, israelitas, filhos da aliança, também seriam mortos. Vamos lá? E disse Arioque, toda a igreja, encarregada do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu, designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a quem? Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem, toda a igreja, misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Agora o 19, gente. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Louvado seja o nosso Deus. O 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. O 21, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Louvado seja o Senhor. Uma pausa aí. Como havíamos dito, e vamos adiantar, vamos descrever, vamos falar em miúdos dessa fé que faz a diferença, Kennedy, Virgínia, no mundo de trevas. Número 1, ou como todo presbiteriano que ama a homilética presbiteriana, a prédica presbiteriana ou reformada, não são apenas os presbiterianos, é claro, nossos irmãos batistas também, congregacionais. Primeiro pontinho desse sermão de hoje. E vai parecer contraditório, mas não é. A Bíblia nos dá sustentação. A fé que faz a diferença no mundo de trevas, primeiro, é uma fé, observem, viu? Que verdadeiramente tem fé. Uma fé que confia. Que é isso, pastor? Agora eu vou ficar doido. Uma fé que tem fé, sim. Uma fé que verdadeiramente confia. Então explique, por favor. Pois bem, Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, abre a sua Bíblia. Existe um tipo de fé que não confia, uma fé apenas intelectualizada, é uma fé apenas de assentimento, é uma fé apenas do raciocínio, é uma fé que fica apenas no campo da argumentação, mas não passa disso. Tiago capítulo 2, versículo 14, vamos ler juntos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Vamos ler o 15. Se um irmão ou irmã estiver encarecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Que fé é essa? Vamos fechar esse texto aí juntos, toda a igreja. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
A fé que tem fé, a fé que confia. Daniel fez a diferença porque ele confiava em ninguém menos do que no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. E se você quer um texto bem mais claro, em próprio Daniel capítulo 2 dessa confiança, ora, foi lido aqui agora, queridos. Foi lido aqui para vocês. Vamos ler novamente? Observem aqui o texto. Versículo 17. A fé que confia, a fé que tem fé, é a fé salvadora, é a fé verdadeira. Ela é totalmente contrária à fé morta. A fé que não passa apenas dos lábios. Daniel 2,17, o que é que diz? Daniel 2,17. Depois que soube da sentença do rei, se não me contarem, aliás, ele já tinha dito, olha, já era, matem, e ele também morreria. Foi o que ele fez. Então Daniel foi para onde? E fez saber o caso a quem? E aí fez saber para quê? O 18. Para que pedissem a quem? Pedisse misericórdia na Nabucodonosor? A quem, gente boa? Ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Essa é a fé que confia. Ele fez isso porque ele confiava no seu Deus. E esse jovem tinha quantos anos, queridos? De novo, já caminhando aí para os 15, depois os 16, depois chegou a velhice, 14 anos. Ele tinha uma fé verdadeira no Deus de Israel, no Deus da aliança. Ele tinha ciência de Gênesis 12, que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Fátima, guerreira, mulher de Deus. Esse jovem Daniel tinha conhecimento da teologia da aliança, do pacto que Deus havia feito com Abraão, o pai da fé, Nanda. Se ele não tivesse uma fé tivesse uma fé que tem fé, uma fé que confia em Deus, no Deus vivo e verdadeiro, ele não teria ido para casa, ele não teria compartilhado com os seus irmãos na fé, e muito menos teria orado. E se você quer uma ilustração, nada melhor do que uma ilustração bíblica também. Profeta Elias, diante dos profetas de Baal, ele confrontando o rei infiel Acabe, conduzido por uma esposa, filha de Belial, o texto narra isso, adoradora de outros deuses, e ele se deixou ser governado por isso. Daniel faz um desafio, ou melhor, Elias olha para os profetas de Baal e diz, parafraseando, um desafio para vocês: prepare o altar de vocês, invoquem o vosso Deus. Depois eu vou preparar o meu altar e vou invocar o meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é Deus, esse é o Senhor. Aí primeiro os profetas de Baal, altar preparado, e começou a sessão. Fala-nos, Baal, ó Baal, fala-nos, Baal, e nada de Baal. E Elias passou a ser até irônico, uma santa ironia no seu discurso. Olha, fala um pouco mais alto, talvez ele esteja dormindo, tosquenejando, quem sabe viajando. Olha a ousadia de Elias, só faz isso quem tem fé. A fé que tem fé. Eu não estou falando de fé na fé, eu estou falando de uma fé que confia no único Deus vivo e verdadeiro.
Terminou o tempo para os profetas de Baal. Terminou o tempo para eles. Agora chegou a vez. Armou o altar. Derrama água. Mais uma porção de água. Mais outra. Agora ele disse: ó Deus de Israel, para que saibam que tu és Deus, responda-me. E de repente desceu o que do céu, gente? Fogo do céu. E o povo em seguida disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só faz um desafio desse quem tem fé, uma fé que tem fé, uma fé que confia. Daniel confiava no seu Deus. Como anda a nossa fé? Hebreus 11 nos dá uma definição de fé maravilhosa. A fé é a certeza de coisas que se esperam, concluam, e a convicção de fatos que se não veem. Como é que anda a nossa fé? É uma fé que de fato confia, ou é uma fé morta, que não nos leva a nada? Está lá Tiago. Aliás, falando em fé morta, Tiago também vai dizer, movido pelo Espírito Santo, que até os demônios creem e estremecem, gente. Se tem uma turminha boa de teologia, são os demônios, queridos. Anjos caídos, eles sabem de teologia ortodoxa, mas eles não vivem mais essa teologia ortodoxa, se rebelaram, são das trevas, são espíritos imundos, reservados e guardados para a punição eterna. E eu não falo isso para desprezar a teologia, apenas para dizer que não basta ter teologia na mente. É preciso ter uma fé que tem fé, uma fé que confia no único Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu falei que esse texto é dividido em duas partes. Próximo domingo, subtema 2. Daniel fez diferença com a sua fé naquela Babilônia de trevas. Segundo pontinho aí. Ele tinha uma fé que tinha fé de fato. A fé dele confiava. E por isso ele foi para casa, compartilhou aos seus amigos. Mas uma fé que agia. É uma fé que age. É uma fé que te faz se movimentar. É uma fé que age, preste bem atenção, age. Quando Daniel soube do decreto para ser morto, o que ele fez? Daniel capítulo 2, Bíblia aberta, povo querido, povo amado, versículo 14. Eu não estou colocando aqui os versículos para sustentar cada pontozinho numa ordem sistemática, mas de trás para frente, de frente para trás, de acordo com todos os recursos saudáveis da homilética, da hermenêutica, da exegese, para que a palavra do Senhor não seja torcida, mas pregada com fidelidade. O que é que diz Daniel 2,14? Depois que ele soube do decreto, que inclusive ele e os seus companheiros também seriam mortos. O que foi que ele fez? Ele ficou inerte. Ele ficou ali sem ação. O que foi que ele fez? Vamos ler juntos? Então, Daniel falou, avisada e prudentemente. Preste bem atenção, hein? Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar o sábio da Babilônia. O que ele disse para ele? O 15, toda a igreja. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Depois de explicar o que Daniel continuou fazendo, o 17, preste bem atenção, o 17. Ter com o rei, ele pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei uma fé que faz diferença no mundo de trevas. Ela não te deixa ocioso. Não é uma fé ociosa, não é uma fé covarde, é uma fé que faz você se movimentar, tira você da zona de conforto, é uma fé que age. Daniel agiu prudentemente, sabedoria do alto, mais uma vez, e procurou o chefe da guarda do rei. Ele não se acovardava, gente.
Pois uma fé verdadeira não deixa o crente se acovardar. A fé que faz diferença no mundo é uma fé que faz o que, gente? Que age. Daniel agiu. Ele não só falou com Arioque, o chefe da guarda do rei, mas ele falou com o próprio rei. Eu tenho um livro com o título Fé Pública. E para você entender o teor desse livro, o conteúdo desse livro, ou a proposta desse livro é o seguinte: a fé não pode ser nem coercitiva e nem pode ser uma fé ociosa. Vamos explicar isso. O que é uma fé coercitiva? É você querer exigir que o outro tenha a fé que você tem, mas ele não tem. Então você quer impor para ele. Não. Não é esse tipo de fé, não. Não é por força nem por violência, e sim pelo Espírito. Está lá em Zacarias. Então essa fé coercitiva, o Senhor Deus não quer que a gente manifeste, não. Você exigir que aquele que de Deus não nasceu, adore a Deus. Aquele que não recebeu um novo coração, viva como alguém que tivesse recebido. Não, gente, isso é fé coercitiva. Por isso nós não gostamos dessa briguinha de, que bom, a bancada evangélica propôs uma PL para o dia do evangélico. Então você vai ter que respeitar também o dia que a bancada afro-brasileira também disser o dia das religiões afro-brasileiras. Tem que respeitar, guerreiro. Liberdade de expressão, vocês entenderam? Não é por força, não é por violência. Essa é a fé coercitiva, de um lado. O Senhor Deus diz, não é essa. Mas do outro lado tem uma fé ociosa. O que é uma fé ociosa? É uma fé que não faz nada, é uma fé que não influencia, é uma fé que não se posiciona, é uma fé que não faz a diferença. Daniel não tinha uma fé coercitiva, mas também não tinha uma fé ociosa. Em Daniel 1, ele não chegou com os 2 pés nos peitos do chefe dos eunucos, chegou? Não, ele chegou, Ele chegou ao cozinheiro-chefe e disse, nos 10 dias. Ele agora chega em Daniel 2, a Arioque diz, como assim? Está muito pesado isso. Mas diz o texto que ele chegou prudentemente. Isso não é covardia. E a igreja, nem fé coercitiva, mas também não a fé ociosa, que não influencia. A fé que você deixa em casa quando vai para o trabalho. E diz, não, eu sou crente aqui, lá no trabalho não. Essa fé também não aprova, não agrada a Deus. A fé verdadeira é a mesma fé que você exerce em casa, exerce no trabalho, exerce brincando. É uma fé pública, é uma fé que influencia, é uma fé que chega e é luz. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que quero ser usado. Ora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. A nossa fé é uma fé que tem fé? Primeiro ponto. Ela de fato confia no Deus vivo e verdadeiro. Nós confiamos de fato no Deus vivo e verdadeiro. Segundo ponto. A nossa fé é uma fé que age. Aí se você pedir, pastor, uma ilustração bíblica. Davi chega cumprindo a ordem do seu pai, levando uns mimos para o rei e para os seus irmãos que estavam na guerra. Quando ele chega, quem é que vem? Golias. Não tem homem em Israel. E o rei Saul, tem não. E o exército também não tem não. Aí chega um menino também, um adolescente, preste bem atenção. Davi era o que, gente? De novo, repita, guerreiros preciosos. Davi era o quê? Observa o que é que ele diz. Ele corre. Perna para quem te quer. No linguagem da sertaneja, ele faz isso. Oxe, tá doido, aqui não é meu cantinho não.
O exército da gente. Aí chega um adolescente, saindo da adolescência para a juventude, e olha assim e diz: quem é esse incircunciso? Gente, isso é demais, Mauro. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A Deus toda. Amém. É uma fé que age. E depois que foi mesmo para a batalha, Cléo, como nós sabemos, guerreira Cléo, quando você visitar a Filadélfia, visite a escola que tem lá cristã, e vocês vão ver algo lá bem legal sobre Cléo para a glória do Senhor. Fica a dica. Quando foi para a batalha de fato, Golias olhou para ele e disse: quem é esse cão? Eu vou entregar a carne dele. Aí Davi olha e diz: gente, tu vens contra mim com escudo, com lança. Eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, ao nosso Deus toda a glória. Garotada, uma fé que tem fé. Ponto 2, é uma fé que age. Ela não é coercitiva, não fosse o outro, mas também não é ociosa. Ela influencia, seja em casa, seja no legislativo, seja no judiciário, seja onde? No executivo. Seja na escola. Eu vou pedir demissão do meu emprego porque esse lá só tem ímpio. Você tem que estar lá mesmo, no meio dele, para ser luz nas trevas. Eu vou pedir demissão da escola porque só tem ímpio. É lá que você tem que estar, para manifestar a fé que tem fé e a fé que age, sendo luz nas trevas. Terceiro pontinho, Daniel aberto. A fé que faz a diferença nas trevas, você vê em Daniel. É uma fé que depende, e porque depende, ora. É uma fé que depende do Deus Todo-Poderoso. É uma fé que depende do Deus que apareceu a Abraão em Gênesis 14 e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser. E vocês acham que Daniel não sabia disso? Não sabia disso? Sabia. Depende e ora. Aí vamos voltar para o mesmo versículo, Daniel 2, versículo 17. Ele dependeu de quem, gente? Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. É uma fé que depende, não é uma fé que manda em Deus. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Por favor, cuidado, nem todo pastor que gravata usa, pastor de Deus é. Eu sinto um verdadeiro espanto, diz a canção, em meu coração, em constatar que o evangelho já mudou. Quem antes era servo, agora acha-se senhor, e diz a Deus o que ele tem que ser. Não. A verdadeira fé não diz a Deus o que ele tem que ser ou fazer. A verdadeira fé depende do que ele pode e somente ele pode fazer. Dependeu e orou. Cristo disse: pedi e vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Ei, o nosso Deus ouve, muito especialmente aqueles que em Cristo estão. E Ele nos ouve porque Ele ouve, acima de tudo, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus e de lá nos representa Jesus Cristo. E lá intercede por nós Jesus Cristo, Vambeto. Entendeu, Tiago? Molhar a garganta, né, guerreiro? Uma fé que faz diferença no mundo de trevas é uma fé que tem fé, ela confia. Segundo, ela age. Terceiro, depende e ora. Ela depende e ela leva quem tem a orar.
Orar. Mas ela não para aí. Uma fé que faz a diferença no mundo de trevas é uma fé correspondida. É uma fé correspondida. Bíblia aberta, capítulo 2, versículo 18. Deus tem prazer em ouvir as orações do seu povo. E quando essas orações estão de acordo com a sua vontade, 1 João capítulo 5, 14. Quando os pedidos estão de acordo com a vontade dele, ele tem um prazer de realizar. Quando é para a glória do seu nome, ele tem um prazer de executar. Você não imagina o prazer que Deus tem de ouvir a nossa voz, João Paulo, Jaqueline. Ele tem prazer de nos ouvir, Rafaela. E sempre que eu falo Rafaela, eu fico sozinho. É Rafaele ou Rafaela? Porque a Ana aqui é de Ana, Ana de Jean. Cadê a Ana? Eu chego para ela, Ana, e ela diz, é Ana, pastor. É um desafio, né, Ana? O 18, vamos ler juntos. Para que pedisse, aliás, o 19, não é? O 19, por favor. Então, foi revelado o mistério a Daniel, numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Uma fé que faz a diferença no mundo de trevas, ela é correspondida. Sabe por quem? Por aquele que dá fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Essa mesma fé que Ele te dá em Cristo Jesus, Ele corresponde a ela, basta você pedir. E se o pedido estiver de acordo com a vontade dEle, meu irmão, abre ela que você vai passar e Deus será glorificado. Entendeu, Tamires? E Deus será glorificado, Caio. Marta, Tiago, é você agora, guerreiro, o filho de Alê, soldado do cabra, viu? Deus responde, Davi. Eu me emocionei aqui, enquanto o nosso vice-presidente do conselho, mais uma vez anunciava a eleição, porque não foram poucas as vezes que eu vi a minha baixinha, que eu chamo com frequência de Jade, dizendo, ó Senhor, conceda uma igreja a meu marido para ele pastorear. Parafraseando, tu sabes, tu conheces o coração dele. Então, quando eu olho para ela, eu sempre, sozinho, às vezes nem falo para ela, eu falo, eita, baixinha, a oração dela foi boa. Deus seja louvado. Estamos aqui porque a fé verdadeira é correspondida pelo Deus verdadeiro. Credes em Deus, credes também em mim, disse quem? Jesus, João 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Foi revelado o mistério. Agora não para aí não. A hora está avançando, eu sei, eu preciso. O espírito do profeta seja o profeta. Todo o dilema é o sonho e a interpretação do rei. E um rei pagão. Um mundo de trevas. Aí encontra Daniel com uma fé que tem fé, uma fé que confia, uma fé que age, uma fé que depende, uma fé que ora, uma fé que é correspondida. Deus responde, Deus revela o sonho e ainda dá a interpretação. Beleza? Aí vamos adiantar agora um próximo esqueleto, porque você vai encontrar agora uma fé ousada. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 24. Veja aí comigo, por favor. Vamos ler juntos. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar o sábio da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia. Gente, isso é graça, preste bem atenção. Preste bem atenção. Você está aqui, não é para matar. É para oferecer vida e vida abundante. E a vida abundante é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. O que é que Daniel pede aí, gente? Não matem. Ele está pedindo para não matar. Quem?
os sábios, os feiticeiros. E sabe por quê? Eu não tenho dúvida, Daniel queria que eles conhecessem o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, o único Deus vivo e verdadeiro, Elisomar, Tiala. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar o sábio da Babilônia. Então ele disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Gente de Deus. Agora o versículo 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. O 26, vamos lá. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Lembram? Mudaram o nome para um deus pagão. Mas pode mudar o nome de um homem de Deus, jamais vai mudar o caráter dele. Pode mudar no aspecto exterior, jamais vai mudar o interior dele. Jamais. Não cabe outro no meu coração, não cabe outro. É somente ele. O 27. Vamos lá, queridos. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. O 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Pare aí. Primeiro ele chega para Arioque e diz: não mate os sábios da Babilônia. Segundo, por favor, introduza-me a presença do rei. Fé ousada. Paulo pediu oração à igreja de Éfeso, estando preso. Orem, para que com ousadia eu prossiga pregando o evangelho. Ele não pede para que as cadeias sejam tiradas. Ele diz para que com ousadia eu continue pregando o evangelho. Essa é uma fé ousada. Arioque, não mate os sábios da Babilônia. E ele é tão sábio que ele não chama de feiticeiros, mesmo sabendo que eram astrólogos, mesmo sabendo que eram, eles chamam de não matem os sábios da Babilônia. Isso é uma fé ousada. Uma fé que tem fé, confia, número 1. Uma fé que age, número 2. Lembram? Uma fé que depende. Uma fé que ora. Uma fé que é correspondida. E uma fé ousada. Não mate os sábios da Babilônia, pois o Deus do céu me revelou os mistérios. Mas caminhando para encerrar, mais 2 pontozinhos. Ele comparece diante do rei da Babilônia e diz o quê? Vamos lá, o 28. Mas há um Deus nos céus. O 28 novamente. Vamos ler junto, igreja. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Agora o 29, vamos lá. Estando tu, ó rei, no teu leito, o 30. E a mim me foi revelado este mistério. Agora preste bem atenção, gente. Não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes. Vamos ler juntos agora? Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. E para que entendesses as cogitações do que, gente? Tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo. E eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível, rei. Ele está narrando o sonho, gente.
A cabeça era de fino ouro. Quem é a cabeça? A Babilônia. Próximo domingo. O peito e os braços de prata, o império Medo-Persa, que viria depois da Babilônia. E depois, gente, o ventre e os quadris de bronze, o império grego. Lembra de Alexandre o Grande? O império grego. Vamos lá, continua a leitura. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Roma, o império romano. Vamos ver com mais detalhes isso no próximo domingo. A leitura continua. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro. Preste bem atenção, foi esmiuçado o ferro, Roma, o barro, Roma, o bronze. Quem? O império grego. E quem mais, gente? A prata, o império Medo-Persa. E quem mais foi esmiuçado? O ouro, o próprio Nabucodonosor, gente. Agora vamos concluir essa leitura aí, vamos. Os quais fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. O 36. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei, parei. Uma fé que faz a diferença no mundo de trevas, ela testemunha. Ela não tem medo de testemunhar do seu Deus. Querido, Daniel está na frente do imperador babilônico, poderosíssimo entre os homens, e ele chega e fala do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, porque a fé que faz a diferença no mundo de trevas, ela testemunha. E Cristo disse: ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A nossa fé é verdadeira, então vamos testemunhar dele. Vamos falar do nosso Deus, seja para reis, para príncipes, presidentes, professores, prefeitos, vereadores, amigos. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Deus nos deu uma grande tarefa: ganhar os petrolinenses para Cristo. Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, não parou. Dia 29, aguarde apenas o endereço. Mas não é só isso. Uma fé que faz a diferença, ela não tem vergonha de Deus. Paulo disse aos romanos: não me envergonho do Evangelho. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho vergonha do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo. E sabe por quê? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ei, homem, se você tem alguém da família que está caminhando nas trevas, há esperança para ele. E a esperança é o Evangelho, é Cristo. Testemunhe para ele. Ei, papai, não desista dos seus filhos. Ei, mamãe, não desista dos seus filhos. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, não vamos desistir de Petrolina. Precisamos fazer algo mais no mês de junho. Este mês não dá mais. Neste junho não dá mais, mas no próximo precisamos. Eu estava esse dia sentado no sofá. Preste bem atenção, carinhosamente e com muito cuidado que eu vou falar aqui agora, perto de bala, viu? Agora, se vocês pensarem assim, se o povo passar na mente de vocês assim: eita, agora é eleito, mais 5 anos, pastor, acho que vai tirar o pé agora, acho que vocês se equivocaram, agora que eu vou pisar o pé. Pisar o pé, para ver mais e mais pessoas dizendo: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador, e ver o conselho do Senhor para lá e para cá. E agora? Mais uma parede, mais uma sala, mais uma sala, mais uma sala, mais uma sala. Não é a sala pela sala, mas é almas, almas, almas dizendo: Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador. E toda a igreja diz: ele testemunha para Nabucodonosor. Quem revelou foi o Deus dos céus.
Mas essa fé, além de testemunhar, é uma fé que exalta e é exaltada. E eu quero encerrar agora só lendo com vocês o texto aqui. É uma fé que exalta, e ela é o que mais, gente? Exaltada. Versículo 46, leia comigo. Ele testemunhou para Nabucodonosor. Sabe quem revelou, rei? Não olhe para mim não, viu, rei? Sabe quem revelou? O Deus dos céus. Sabe o que ele está dizendo para Nabucodonosor? Com muita sabedoria. Os teus deuses não podem resolver nada não, rei. Mas o meu Deus resolve. O Deus de Israel resolve, ó rei. Agora veja a resposta. E aí você tem o último ponto da mensagem. É uma fé que exalta e é exaltada. Ela exalta a Deus e o próprio Deus exalta essa fé. Observe agora. 46, juntos. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel. Aí você diz, adorou Daniel? Não, era costume de exaltar o Deus daquele que se via reverenciando o seu representante. Era costume. Então vamos lá, de novo. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que ele fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. O 47, observem, disse o rei a Daniel, toda a igreja, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar. Gente, vamos lá, vamos encerrar a leitura. Vamos lá. Então o rei engrandeceu a quem? E lhe deu muitos e grandes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremos de todos os sábios da Babilônia. O 49, a pedido de Daniel, a fé que faz a diferença no mundo exalta Deus. E na medida que ela exalta Deus, gente, o rei está dizendo, adore ao Deus dos céus, adore ao Deus de Daniel. Ao mesmo tempo, Deus disse, e você vai exaltar o meu servo. A fé que exalta Deus, Deus exalta essa fé. Deus colocou Daniel, à semelhança de José, numa posição de influência global para aquela época, gente. A fé que exalta a Deus, reverendo Renato, ela é exaltada pelo próprio Deus. E a Bíblia diz, os exaltados, mas os humilhados. E ao nosso Deus toda. Meus irmãos, prossigamos com essa fé, fazendo diferença em Petrolina. Uma fé que tem fé, uma fé que confia. 2, uma fé que age. 3, uma fé que depende. 4, uma fé que ora. 5, uma fé que é correspondida. 6, uma fé ousada, que se posiciona, que chega. 7, uma fé que exalta a Deus. E 8, uma fé que é exaltada. Os humilhados serão exaltados ao nosso Deus. Toda